Olá, tudo bom? Como eu tinha prometido, vou falar aqui um pouco alguns livros, né, sobre daoísmo e budismo. Só que, obviamente, como todas essas listas que eu estou fazendo, não não são listas exaustivas, são só algumas dicas mesmo, né, de bibliografia. Bom, começando aqui pelo. Vamos por aqui pelas estantes que fica mais fácil. Sobre o budismo, a bibliografia é imensa, né? Então eu só vou dar alguns aqui e algumas dicas e lembrar que aqui pelo menos nessa minha lista aqui de livros, né, ela tem um viés claro que é o budismo Mahayana, né? Então, é, então assim, é uma lista já mais ou menos é, predominantemente de livros relacionados ao budismo Mahayana, né? Não ao budismo Theravada, ou chamado Hinayana, né? Bom, mas enfim. É, tem esse aqui, que é excelente. Por sinal, esse aqui é de um monge budista Theravada, né? É o Bhikkhu Bodhi. Esse é muito bom, uma antologia dos discursos, né, de Buda, do cânone Pali, né? Isso aqui tem em português, é muito bom, né? Mas talvez fosse melhor ler em inglês porque o cara tá traduzindo diretamente do Pali. Então a tradução em português ela vai ser uma tradução do inglês, já vai ser uma segunda tradução, né? Aqui, por exemplo, aqui também é uma coleção, tá? Eu não tenho todos não, né? Os ensinamentos do Buda, né? Com relação ao social e harmonia comum e coisa e tal, né? Mesma coisa, só que um pouquinho menor, né? Sobre os discursos, nesse caso aqui, do Buda Sakyamuni, né? Eu fiz aquela lista sobre o hinduísmo. Eu acho que assim não dá para entender o budismo sem você entender pelo menos o básico do hinduísmo por isso, para você entender as diferenças e as influências mútuas, né? A influência, a, a, a pretendida influência, por exemplo, do budismo no Advaita Vedanta e coisa e tal, né? Então, vale também aquela lista de livros que eu falei sobre o hinduísmo, vale também aqui pro budismo em certa medida, tá? Então, aqui, por exemplo, né? Só para puxar esse aqui também é excelente, do Ananda Coomaraswamy, Hinduísmo e Budismo, é muito bom. O livro do Coomaraswamy sobre Buda é muito bom. No Brasil ele foi traduzido como o Pensamento Vivo de Buda, alguma coisa desse gênero. É muito bom o livro, né? E aqui eu vou puxar alguns livros budistas aqui, livros sobre o budismo. Aqui, então aqui por exemplo, aqui são já do budismo japonês, né? Não são autores japoneses, né? É um estudo comparativo, né, de budismo e cristianismo, né, do Fumio Masutani, né? É bem interessante, né? Acho que quem estiver interessado no budismo em estudos comparados vai se interessar. Um outro livro também, japonês, né? O autor, né? O Shueki Fumihiko, né? Religião e Ética, né? Em, com problemas, em ódios, né? Enfim, é um livro sobre a ética budista, né?
foi muito bom também. Tem esse aqui, esse autor aqui é fantástico, um grande autor japonês, o Toshihiko Izutsu. Aqui ele faz uma tentativa de pensar em termos filosóficos e coisa e tal, o Zen budismo, né? Assim, qualquer livro do Toshihiko Izutsu é muito bom. Ele participava, inclusive, das reuniões lá do grupo Eranos, né, que era o grupo lá do Mircea Eliade, do Carl Jung, do Ernest Benz e outros caras lá, né? Esse aqui também, Ensaios em Teologia Budista, do Musashi Tachikawa, muito legal, né? Assim, pode parecer que é estranho, né? Ensaios sobre teologia budista, mas o budismo tem bastante divindades, né? Assim, esse aqui também, do grande Hajime Nakamura, né? Eu já mostrei um livro dele sobre as formas de pensamento dos povos orientais, na outra lista. E esse aqui é um livro dele sobre o budismo comparado com o cristianismo. Aqui. Hajime Nakamura. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Não, olha, muito bacana, né? Muito bom. Esse aqui também é um grande autor, Nakamura, né? E um livrinho interessante, né? É menos teórico nesse sentido, né? É basicamente um livro sobre artes marciais, né? Mas quando os budistas atacam, né? Assim, a influência do budismo nas artes marciais, né? Basicamente. É um livro bonitinho, bacana, assim. Fala sobre o budismo, basicamente a influência do Zen budismo, né? Nas artes marciais. Aqui descendo, tem uns livros aqui sobre o daoísmo, né? Tá tudo meio misturado. Então, aqui, por exemplo, você tem essa edição aqui. Eu gosto muito desse tradutor, né? A edição do Dao De Jing, né? O livro fundador, né, do daoísmo. Eu gosto desse tradutor aqui, o Zhu Yiqi, né? Eu gosto da tradução e eu gosto principalmente do fato de vir o texto em mandarim, né? Aí vem aqui a tradução. Vem no original, a tradução. É sempre, é sempre interessante, né? É muito bom. Esse é o texto básico, né? Do daoísmo, né? Uma introdução ao daoísmo, né? Da Eva Wong, né? Isso aqui é bem legal, bem completo, assim. Ela é uma praticante do daoísmo chinesa, né? Aí mostra aqui as fases do daoísmo, os tipos de daoísmo e coisa e tal, o sistema, blá blá blá. Muito bom, é bem completo, é bem completo. Para quem quer ler, tem outros livros dela aqui que eu vou mostrar.
colocar aqui embaixo. Essa edição aqui do I Ching, né, que é o sistema, digamos, oracular, né, chinês, I Ching. Aqui é o livro dos Cinco Anéis, né? Aqui já é o livro do Miyamoto Musashi, né? Que sim, tem muita influência do Zen budismo, né? Mas o Miyamoto Musashi, ele é considerado talvez o maior guerreiro japonês, assim, né? Espadachim japonês, né? O Kenshin japonês. Para quem tiver interesse também é muito legal. Aqui tem uma tradução, do David Hinton dos textos do Chuang Tzu. O Chuang Tzu é um dos mestres budistas, mestres daoístas principais da tradição, né, daoísta, né? Junto com o Lao Tzu e o Lietzu, né? Então, sim, indispensável para quem gosta de daoísmo, né? Aqui a tradução, parece que foi a primeira tradução, né, desse clássico aqui, Wen Tzu, que é atribuído ao Lao Tzu, mas é atribuído, né? É um tratado muito bacana, para quem quiser ler, vale muito a pena. Aqui também a tradução da Eva Wong, do Lietzu, né, que como eu disse, né, é um dos três grandes mestres, né, do daoísmo, né? É muito interessante. E tem depois eu mostro aqui uma outra tradução disso. Aqui um outro livro da Eva Wong. Nesse caso é uma tradução de um manual, né, mais ou menos alquímico, né, mas espiritual, né, assim, para você alcançar a quietude, né, vamos chamar assim. É muito bacana. Aqui é um tratado, né? Aqui a tradução dos discursos de Bodhidharma. Bodhidharma era um monge indiano, budista, que foi para a China e é considerado, aqui você tem o texto, né, original e a tradução, é considerado um dos pais das artes marciais e também o pai, talvez o patriarca do budismo Chan chinês, que depois se tornou, no Japão, virou o budismo Zen, né? Aqui também um tratado, um tratado daoísta. Aqui também isso aqui aqui já é mais ou menos uma coletânea, né, de textos sobre meditação daoísta, né? Aqui um livro maravilhoso, né, assim, para quem quer fazer meditação usar Zen, você, assim, são os discursos desse mestre, né, famoso, né, o Shunryu Suzuki, que são bem legal. Aqui é a mente Zen, né, e a mente de iniciante, né. A mente de iniciante é Shoshinsha, também é um termo usado também nas artes marciais, né? Como é que você tem que começar, você tem que manter a mente de iniciante e tal. Ele faz essas ligações assim, é muito bacana.
É um livro simples, né? Não é um livro difícil. Não é um livro difícil. Fácil, né? Assim, de ler, tranquilo. Aqui é um tratado budista, sobre artes marciais, desse monge Takuan Soho, né? Eu até fiz uma, uma comunicação no Congresso de Filosofia Oriental lá da USP, acho que foi de 2019, sobre esse texto aqui. Aqui é claramente a influência do Zen budismo na, nas artes marciais. É que o tratado, né, do Nagarjuna, né, que é um dos vamos chamar assim, né, filósofos, né, dialéticos, né, do budismo, né, que ele fala aqui sobre as... É um texto muito legal, assim, bacana, porque ele onde defende aquela questão do shunyata, né, é um dos textos principais dele, né, o Vigrahavyavartani, bem legal para quem quer estudar Nagarjuna. Aqui, Tratado do Meio, essa é uma ediçãozinha em francês do Tratado do Meio, né? Que também é uma das obras principais do budismo Mahayana, né? Aqui, esse texto é maravilhoso, é um dos meus textos favoritos. É uma tradução do grande mestre japonês que viveu na França, Taizen de Shimaru, né? Ele traduz esse tratado aqui e comenta, é o Tin, né? Que é fantástico. Assim, para quem quiser, Mei, né? É muito bonito, fantástico, né? Na verdade, fantástico. A gente quer saber sobre o budismo Zen, né? Taizen de Shimaru é excelente, né? Alguns desses livros têm em português, tá? Aqui são as traduções, né, comentadas pelo mestre Taizen de Shimaru, né, do mestre Eihei Dogen. Era um mestre budista Zen, né, que foi para a China no século XIII, se não me engano, é século XIII, né, buscar as fontes do budismo Chan, né, chinês. Esse aqui também, muito legal. Taizen de Shimaru, também. Qualquer livro de Shimaru é maravilhoso. Esse aqui. Esse aqui também é muito bacana, a relação do Zen com as artes marciais. Aqui são perguntas, né, dos alunos dele, né, discípulos dele. Ele responde questões ao mestre Zen, também o Taizen de Shimaru. Aqui a prática, você vê que eu tenho muita coisa dele, né? Eu gosto muito dele. A prática do Zen, também Taizen de Shimaru. E aqui é uma tradução de textos escolhidos, né, do Shobogenzo, do mestre Dogen, né? Quem estiver interessado no budismo japonês, aqui eu deixei passar aqui, então acabei não mostrando. É um livro desse mestre sensei de karatê, o Kenji Tokitsu, que tem também uma biografia. Ele escreveu uma biografia sobre Miyamoto Musashi. Mas aqui é a relação do Ki nas artes marciais e tal. Claro, tem influências budistas e tal. Aqui, vamos descer para cá. Por aqui. Aqui eu tenho outros livros sobre budismo, né? Aqui, deixa eu separar.
É, isso aqui até chegou recentemente, alguns dias atrás. Aqui é uma espécie de. Não chega a ser um romance, né? Mas é uma história, né, sobre. Uma história budista, um clássico do budismo coreano, né? É, aquela história clássica do sujeito que passa pelas adversidades da vida, as tentações da vida e coisa e tal, até encontrar o budismo. Né? Aqui eu tenho esse texto aqui é um texto clássico, né, do budismo tibetano, né, que é a vida de Milarepa, né. Aqui de novo é a gata, tá pedindo atenção. É que é a história de um bandido, safado sem vergonha, que aos poucos encontra o budismo. É uma história de redenção, né? Assim, muito bacana. É, aqui, outro clássico, né, da literatura budista, né? O Bodhicharya Vatara, que é um texto seminal para a doutrina dos Bodhisattvas, que é bem interessante. A gata tá pedindo atenção, tadinha. Aqui. É bem bacana. Tem uns livros aqui. Oh, esse aqui é uma edição francesa de um livro do Marco Pallis. Aqui ele já é uma tradição mahayana, mas tibetana, né? O Marco Pallis era um autor ligado à escola perennialista. Assim, os livros dele são muito bons. Esse aqui é uma tradução francesa, né, do livro dele. Deixa eu ver como é que é. Aqui, ó. Não me lembro, não sei, não estou vendo aqui qual é o título do livro em inglês. Ver se tem aqui. Tá aqui, ó. Assim, A Buddhist Spectrum. O livro é muito bom. Eu gostei muito desse livro. Assim, ele explica muito bem o budismo, claro, da perspectiva do budismo tibetano, Mahayana, mas é muito legal, muito bem escrito. Um outro aqui, também do Marco Pallis, esse aqui, The Way and the Mountain, assim, sobre Tibete, budismo e tradição. Assim, esse livro é bem legal, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Até ele, olha, tem umas coisinhas bonitas, né? Aqui, ó. Aqui. A Via da Montanha. Blá, 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 também aqui, né? Muito bom. Ele vai explicando todas essas coisas, né? É muito bom. E assim, ele realmente. Ele, ele era praticante, né, do budismo tibetano, coisa e tal, né? Tinha um nome budista, inclusive. Agora, eu tenho aqui assim, um clássico, né, do budismo, do Zen budismo, né, assim, de um autor clássico do Zen budismo, né, que é o Daisetsu Suzuki, né? Aqui, deixa eu ver se ela tá aqui. Essa edição aqui é grande, né? Assim, você vê, grossona, né? The Essentials of Zen Buddhism. Isso você encontra em português também, tá? Os livros, pelo menos, não sei se este em particular, mas os livros do Suzuki foram muito traduzidos, né? Aqui, ó.
Também, se quiser ler sobre Zen Budismo, o Taizen de Shimaru, o Shinryu Suzuki e o Daisetsu Suzuki, que não são parentes, apesar de terem o mesmo nome, o sobrenome, né? São muito bons, né? Tem algumas divergências na interpretação, tá? Do Daisetsu Suzuki e do Taizen de Shimaru, mas vale a pena mesmo assim, né? Esse aqui é um livro muito interessante, né? Que é uma comparação do misticismo cristão e budista, né? Principalmente o Daisetsu Suzuki, né? Principalmente o Meister Eckhart. Né? Quem conhece o meu blog, lê o meu blog, sabe que eu escrevo bastante sobre o Meister Eckhart. Esse aqui também do Huston Smith, né? Também ligado à escola perennialista e tal. Né? Buddhism. Uma introdução bem concisa, assim, boa de ler, assim. Isso aqui que eu consegui há pouco tempo, baratinho, inclusive, é a literatura budista de Gandhara, né, da antiga Gandhara. Gandhara era uma região onde houve uma influência grega muito grande, né? Inclusive na estatuária budista, né? E eu mostrei para vocês na lista sobre os gregos, né? Os livros sobre os reinos budistas, né? Na, na Índia, né? Então, um desses reinos aí, aliás, e nessa região aí, né? Você tem descobriram uma série de textos e tal, traduziram os textos, né? Assim, tudo isso aqui de estudos sobre as traduções que fizeram desses textos, né, tradicionais. Aqui eu tenho um livro mais de história, né, O Encontro do Budismo e do Ocidente, do Frédéric Lenoir, que é bastante legal também, que mostra a história do contato do budismo com o mundo ocidental. Tem para quem quiser perspectiva histórica. Aqui eu tenho uma edição francesa de textos do Huangpu, o mestre Chan, no budismo chinês, né? Budismo que deu origem ao Zen. Muito bom, muito bom. Eu escrevo com uma certa frequência sobre esse tipo de texto no meu blog, vocês podem ver lá. Aqui, de novo, né, é um livro muito interessante, fininho, assim, são só contos, né, de artes marciais, né, da China e do Japão, com todo aquele sabor daoísta, budista, né, que essas coisas têm, né, nessas regiões, né. Aqui, para quem quiser se aprofundar na civilização chinesa, para poder entender o daoísmo e o budismo Chan, essas coisas, né. Então, você assim, tem esse livro que é excelente, da Anne Chang, tem em português, se não me engano, pela Contraponto, a editora, Histoire de la Pensée Chinoise. E os clássicos, né, do Marcel Granet, que eu acho que tem em português, é A Civilização Chinesa, do Marcel Granet, né, que é uma continuação desse aqui, maior, que é O Pensamento Chinês, né, La Pensée Chinoise. Você entender o pensamento chinês. E esse aqui é uma curiosidade, né, do Joseph Needham, uma tradução francesa, né, da ciência chinesa e o Ocidente. Quem quiser ler sobre esse tema, né. E tem uns aqui, olha só. Aqui. A tradição do Shingon, o budismo japonês esotérico, né?
que chega no Japão lá na época Heian, né? Lá para o século VIII, IX, no Japão, que é uma tradição muito importante, junto com a tradição Tendai, né? São tradições anteriores ainda ao Zen. Então, quem estiver interessado nesses aspectos mais ligados ao tantrismo e não sei o que, assim, isso aqui é do Taiko Yamazaki, né? Agora, assim, não são livros exatamente budistas, mas de grande influência budista. Eu coloquei aqui porque são interessantes de todo modo. O livro do Keishi Nishitani, né, do Religião e o Nada, né? Esse livro aqui, o Keishi Nishitani, ele é da escola de Kyoto, escola filosófica de grande influência budista, né? Ele fala sobre religião, não sei o quê. Que era discípulo desse cara aqui. Cadê? Aqui é também do Nishitani Keiji, né? Que é mas aqui é uma biografia e uma biografia intelectual, né? Do Nishida Kitaro, que é a figura central da escola de Kyoto, da filosófica de Kyoto. Aqui é uma tradução talvez a obra mais importante do Nishida, não sai tudo bem. Vocês podem ver aqui, ó, a tradução é do professor Joaquim Antônio Bernardes Carneiro Monteiro. Tem que dar o crédito por colocar em português, né? Traduzir para o próprio português esse clássico aqui. Que é um livro muito bom, muito bom. Aqui tem outros livros do Nishida também. Aí são vários livrinhos do Nishida. Aqui é uma edição francesa. Aqui são os últimos escritos filosóficos do Nishida, antes de morrer, né? Então, é muito bom. Esse livro do Masao Abe, que é também da escola de Kyoto, né? Uma comparação do Zen com o pensamento ocidental. É bem legal. Legal. E uma curiosidade aqui que eu encontrei uma vez, encontrei isso, que não sou um leitor assíduo do Heidegger, mas achei interessante encontrar, né? Heidegger e o Zen. Tem umas fotos, inclusive, do Daisetsu Suzuki com o Heidegger. Não me pergunte a relação do Zen com o Heidegger, que eu não sei, não conheço o Heidegger o suficiente para dizer qual é, né? E o último livro que eu queria mostrar para vocês aqui é... Cadê ele? Tá aqui. Ah, sim, tem dois aqui para mostrar ainda. Esse aqui também são contos, koans budistas, né? Koans budistas, contados, né, ou recontados, né, pelo mestre Taizen de Shimaru. Excelente. E esse é um dos grandes clássicos do budismo, um livro muito interessante, é o Milinda Panha, são as questões de Milinda. Milinda é o nome Pali, né, do rei grego Menandro, que era um rei que depois da invasão de Alexandre, né, quando Alexandre retorna da Índia, né, os exércitos de Alexandre vão até mais ou menos o rio Hidaspes, e a partir dali os soldados não queriam continuar, né, avançando, e retornaram. E muitos gregos ficaram ali na região da Báctria,
Hoje seria mais ou menos o Afeganistão, uma parte do Afeganistão, uma parte ali da, da Índia, né? E principalmente o Paquistão, né? Bom, de todo modo, havia vários desses reinos, né? E um desses reinos, né, na região da Bactria, era o reino de Menandro, era o rei Menandro, que era chamado pelos indianos de Milinda, né? O curioso é que esse rei se converteu ao budismo. E aqui, esse texto, Milinda Panna, são as perguntas né, do rei Milinda, ou Menandros, né, o rei dos Ionacas, né, que era como se chamavam os jônios, né, os gregos, os indianos chamavam os gregos, e ele tem uma série de conversas com um monge budista chamado Nagashena. E assim, é um dos textos principais do, 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 do cânone budista, né? Tem uma tradução para o português, né? Mas essa aqui ela é uma tradução diretamente do Pali, né? Assim, é muito, muito bacana, muito bacana, né? Bom, encerrando com a chave de ouro, que esse texto é maravilhoso, né? Espero que tenha sido útil para alguma coisa. Claro, não é uma lista completa, nada nem perto disso, né? Mas é uma listinha, né, de coisas interessantes, né? De dicas, né? Então, valeu, né? Curtam aí aquelas coisas, né? Abraço aí.